Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ler no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou-lhe de falar. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe. Chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Amém, meus irmãos? Amém. Se os irmãos essa semana puderem, leia todo o livro de Ruth, são 4 capítulos só, para os irmãos saberem de toda a história. A Noemi, ela era esposa de um homem judeu da tribo de Judá chamado Elimeleque. E eles foram lá para as campinas de Moabe, os campos de Moabe, e ficaram lá muitos anos. E Noemi teve 2 filhos que se casaram. Só que Noemi ficou viúva muito rápido e ainda perdeu os 2 filhos. Sabe o que é isso? Perdeu o marido, depois perdeu os 2 filhos. E só ficou ela com as 2 noras. E aí ela resolveu voltar para Judá, né? Sair daquela terra estrangeira e voltar para Judá. No caminho, ela resolveu dizer para suas 2 noras que elas deveriam voltar para a casa da mãe delas e para os deuses delas, porque ela já estava velha para ter filho, e ainda que ela tivesse filho, elas não iam poder esperar os meninos crescerem para poderem ser marido delas. Só que uma voltou, mas outra, que chamava Ruth, ela disse: Não, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde a senhora, vamos dizer assim, né, no nosso modo de falar, onde a senhora passar a noite, eu vou passar. Onde a senhora morrer, eu vou morrer também. Eu não te deixarei, não insista comigo para te deixar. E aí Noemi se deu por vencida e não mandou ela voltar mais, e ela foi viver com Noemi. Amém, meus irmãos? Amém. E elas voltaram lá para a cidade de Belém. Os irmãos sabem que Belém é a cidade onde nasceu o Senhor Jesus de Nazaré. Ele é chamado de Nazaré porque ele foi criado e viveu em Nazaré, mas ele nasceu em Belém da Judéia. Quando Noemi e Ruth chegaram lá em Belém, o povo se comoveu por causa delas. Por quê? É uma situação difícil. Imagina, perder o marido. No caso de Noemi, perdeu o marido, e Ruth também perdeu o marido. Eram 2 viúvas.
Só que Noemi ainda tinha perdido os 2 filhos. Imagina o sofrimento que esta mulher passou. Morreu o marido, depois morreu o filho e depois morreu mais um filho. Que sofrimento, que angústia que Noemi passou, e Ruth também. Então, toda a cidade de Belém se comoveu por causa delas. E quando foram falar com ela e dizer, não é esta Noemi? Ela disse, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E ela disse, o Todo-Poderoso me tem feito mal. Olha que interessante, né, meus irmãos? Ela, ao invés de dizer, o diabo me fez isso, ela disse, o Todo-Poderoso me fez mal. Porque Deus permitiu, né, que aquilo acontecesse. Foi Deus que permitiu que aquilo acontecesse com ela, aquela tristeza. Eu acredito, meus irmãos, que Noemi e Ruth não entendiam o porquê da situação. Assim como nós também não entendemos o porquê que Deus permitiu esta mulher sofrer tanto, né? Essas 2 viúvas. E Ruth ainda era nova quando perdeu o marido. Nós não entendemos, não é verdade? E Noemi também não entendia, mas o que me chama a atenção é que ela não deixou de buscar a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Ela deixou de buscar a Deus? Ela deixou de servir a Deus? Não. Mesmo dizendo, o Senhor me tem feito mal. O Senhor me tem feito mal, ela não deixou de servir a Deus. Só que o que ela não sabia, agora vire a página aí, por gentileza, vire 2 páginas, vá para Ruth, capítulo 4, versículo 13. Ela não sabia que ela estava nos planos de Deus e na genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo, na genealogia dos reis de Israel. Amém, meus irmãos? Ruth, capítulo 4, versículo 13, ao final da história. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, olha que interessante, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Ou seja, Ruth foi bisavó de Davi. Amém, meus irmãos? Ela foi o pai, a mãe, né? Ela foi a mãe de Obed, que é o pai de Jessé, pai de Davi. Ela se tornou bisavó de Davi. E esse avô de Davi, chamado Obed, foi criado com quem? Com Noemi. Noemi, que era a avó de Obed, criou esse menino. Amém? Então veja que quando Noemi e Ruth chegaram em Belém, aquilo não era o final da história. Elas não entendiam, de repente elas nem sabiam, né? Que Jesus estava preparando o nosso Deus, o próprio Senhor Jesus, estava preparando elas para a sua genealogia, a sua descendência, que ali daquela família nasceria o rei Davi, e da descendência de Davi nasceria o Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Então, quando nós não entendermos o porquê que Deus está permitindo as coisas, as perdas, nós não devemos nos voltar contra Deus, não. Até porque quem é de Jesus nunca se volta contra o Senhor Jesus. Noemi era uma mulher de Deus, e Ruth também. No meio daquela situação tão triste,
aconteceram coisas boas. Noemi, ela pôde ver que tinha uma nora que amava ela, que não quis deixar ela sozinha. A outra foi embora, sabendo que sua sogra estava sozinha, sem filho, sem marido. E Ruth também não tinha filho também. Era uma viúva que perdeu o marido muito cedo. E ela entendeu, não, eu devo ficar com Noemi. Se ela vai embora, ninguém saberia que Ruth tinha existido, não é verdade? Ninguém saberia se ela vai embora. Então, o que acontece? Nós devemos tomar isso aqui como exemplo, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino. O Senhor Jesus está nos ensinando que quando nós não entendemos o porquê das coisas, ainda assim, nós devemos perseverar em oração, servindo a Deus, confiando nele. Amém, meus irmãos? Diga graças a Deus. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.